Olá, meus amigos! Mais uma análise da partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, no confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira. Luciano merece ir para o banco? Luciano foi o vilão da partida? O que vocês acham, meus amigos são paulinos? Uma quinta-feira em que o São Paulo ainda se mostrou impactado com a tragédia que aconteceu com o Izquierdo, zagueiro da equipe do Nacional de Montevidéu, no confronto entre as duas equipes na semana passada e que provocou a morte do atleta. O time em nenhum momento justificou a derrota para o Atlético Mineiro nas quartas da Copa do Brasil devido a esta tragédia. Mas certamente todos entraram em campo com a cabeça ainda naquilo que aconteceu durante os últimos dias. O técnico Luiz Ubeldia, que volta ao banco de reservas contra o Fluminense, deu folga para o grupo nesta quinta-feira, para que os jogadores consigam colocar o pensamento no lugar, descansem. Porém, 5 deles embarcaram pela manhã para Montevidéu, capital do Uruguai. Caleri, Michel Araújo, Galopo, Rafinha e Wellington Rato, acompanhados do vice-presidente do São Paulo, Arry Macis. Eles representaram a entidade, a instituição São Paulo Futebol Clube, no velório e no enterro do jogador esquerdo. Y empiezo por el plantel de San Pablo, que jugaron ayer a la noche y se tomaron un avión hoy a la madrugada para venir, encabezado por su capitán, por nuestro compatriota Michel Araújo. Eles retornaram no começo da noite e estarão à disposição do técnico Zubeldia nesta sexta-feira para o início dos treinamentos visando a partida contra o Fluminense. A tendência é força máxima, até porque depois desta rodada o campeonato para por 12 dias para que aconteça a data FIFA e os jogos da seleção eliminatórios para a próxima Copa do Mundo. Além de Zubeldia, Alan Franco, outro que estava suspenso contra a equipe do Atlético, retorna. E 3 jogadores que estão frequentando o CT mesmo nos dias que não há treino, fazendo uma recuperação física, deverão ficar à disposição. Igor Vinícius, Moreira e Lisiero. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. O tricolor decidiu renovar o contrato do zagueiro Sabino. Com uma curiosidade, o Sabino chegou com um enorme ponto de interrogação ao São Paulo, tanto que ele assinou um contrato de risco, salário fixo bem baixo e o restante atrelado ao número de jogos. Demorou um tempão para estrear e o vínculo era curto, cogitava-se que ele nem tivesse a continuidade depois de apenas 4 meses. O São Paulo decidiu estender esse vínculo até dezembro desse ano. E depois das 2 últimas ótimas atuações como titular do São Paulo, se aproveitando da ausência do Alan Franco, o São Paulo decidiu prorrogar o contrato do Sabino, que não tem mais essa cláusula de risco ou salário baixo. Ele passa a ser um atleta absolutamente normal como os outros, contrato até dezembro de 2026. É o São Paulo se antecipando a eventuais problemas, propostas, interessados e garantindo a permanência do Sabino. Você tem gostado do zagueiro? Achei que ele fez bom jogo contra o Atlético, especialmente no momento com bola. Os duelos 1 contra 1 diante do Hulk também se saiu bem. São Paulo que ainda não conseguiu avançar em contratações de atletas. Contei para vocês na manhã dessa quinta-feira que Mário Rui, lateral esquerdo português que pertence ao Napoli, e além do Santiago Colombato, volante de 27 anos argentino que pertence ao Oviedo, ele pertence ao Leão, mas está emprestado ao Oviedo. Esses dois estão bastante distantes de virarem reforços do tricolor. Importante, a gente vai discutir os desdobramentos dessa derrota, com o Luciano sendo o jogador mais discreto, para dizer o mínimo do time, tendo ficado até o final, é outra polêmica. Essa discussão chegou às arquibancadas, né? Não digo que a paciência de todos os São Paulinos se esgotou, mas sabe aquelas derrotas, gente, que o futebol coloca vilões, né? Ontem o Morumbi elegeu um vilão, né? E foi o Luciano pela derrota contra o Atlético. O Lucas perdeu o gol, o auxiliar do Zubeldia não substituiu, o Rafael não foi na bola, o Arboleda não alcançou, mas o vilão da noite de São Paulo 0 Atlético 1 foi o Luciano. E a sua opinião, então, Arnaldo, ele segue intocável nesse time titular, tem que revezar ou merece ir para o banco de reservas? Sobre a enquete, assim, eu acho uma pena, depois nós vamos discutir também esse tópico, que o Zubeldia não esteve presente na coletiva. Essa pergunta foi feita, de certa forma, para o Max Cubeiras. Ele não indicou
E só a resposta dele foi: Luciano e Lucas podem jogar juntos. Foi a resposta dele. Na minha opinião, ele não pode mais ser titular absoluto do time, mesmo com a ausência do Ferreirinha. Eu acredito que essa conversa aqui, se o Ferreirinha estivesse bem, o Rato estando bem, ela estaria até em outro nível, né? Talvez ele nem fosse o titular ontem. Mas agora eu acho que essa discussão, ela cabe, o revezamento ou a perda da titularidade absoluta, eu acho que ela é uma questão para as próximas partidas, para essa sequência fora de casa, mesmo sem o Ferreirinho. Boa. Renan, sua opinião sobre a nossa enquete do dia? E se você acha que é isso mesmo, o Luciano foi o vilão de ontem? Tá mutado, Renan. Desculpa, primeiramente, boa tarde, Éder, boa tarde, Arnaldo. Eu não acredito nesse negócio que o Luciano foi o vilão no dia de ontem, na noite de ontem, na verdade. Ele teve ali um lance que foi decisivo para sair a falta, ele escorregou, né? E aí há também a infelicidade. Ele foi muito mal no dia de hoje, mas não o vejo como vilão. Agora, quanto à enquete, e a minha resposta vai ser bem curta e grossa. Para mim, ele tem que ser reserva. Para mim, ele tem que ser banco. E eu vou explicar o porquê. Porque você tem que privilegiar o seu melhor jogador. Não deslocar o seu melhor jogador para outros jogarem. Porque é o que acontece no São Paulo hoje. Mas para o Luciano jogar, o Lucas joga na direita. Só que daí saiu o Ferreirinha, tem que colocar o Rato. Só que o Rato só joga pela direita. Aí então coloca o Lucas lá na esquerda. Opa, peraí. Você está falando isso com o seu melhor jogador? Não, ao contrário. O seu melhor jogador tem que ser posicionado aonde ele mais rende, aonde ele melhor rende. Então, onde mais rende o Lucas, na minha opinião, é ali centralizado, naquela posição que eu não sei qual que é o nome dela direito. O Arnaldo pode me ajudar. Eu não sei se é meia, se é segundo atacante, se é meio atacante, mas enfim, ali o Lucas rende mais. Mesmo quando ele não joga nessa posição, como jogou contra o Vitória, as melhores jogadas dele são por aquele setor, quando ele consegue girar e ir por dentro, ir pelo meio do campo, né? Em direção ao gol. Ali ele é muito bom, ele é muito forte, ele é muito rápido, ele tem muita qualidade técnica com a bola nessa alta velocidade, o que não é fácil. Ontem ele só conseguia ser parado com faltas, certo? Portanto, hoje, em função do Lucas, que é o melhor jogador do São Paulo e um dos melhores do Brasil, na minha opinião, o Luciano tem que ser reserva. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e deixe o like. Forte abraço.